Olá, irmãos, que bom estarmos juntos novamente. Hoje nós vamos estudar a parte de quarta-feira, 9 de abril de 2025, lidando com a morte. Será que é fácil nós lidarmos com a morte? A morte é uma intrusa nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo diz que ela será o último inimigo a ser vencido, né? E para nós podermos vencer a morte, nós precisamos do autor da vida, da própria vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez o aspecto mais cruel de viver em um mundo separado de Cristo seja o fato de que nós morramos, né? Seja o fato de que a morte entrou como salário do pecado, como nos diz Romanos 6:23. A primeira menção da morte na Bíblia é a primeira vez em que ela ocorre ao estudarmos a Bíblia. Primeiro veio a morte espiritual, logo em seguida nós vemos a morte através de um irmão matando outro irmão. Caim, o primeiro filho do casal que Deus criou com tanto amor e tanto carinho, mata o seu irmão Abel. Qual foi a primeira menção que nos leva a pensar, então, porque Deus permitiu que isso acontecesse? Não era para ninguém morrer. Deus não nos fez para morrer. A Bíblia diz que Deus nos fez para viver. Mas isso era embutido nisso a obediência. Obedecer a Deus era fundamental para nós continuarmos vivendo uma vida sem pecado, uma vida sem maldade, uma vida sem sofrimento e uma vida sem morte. Alguns dizem que a morte é simplesmente parte da vida, mas é impossível nós acreditarmos nisso, que Deus criaria a vida e colocaria essa coisa tão ruim que é a morte na vida de nós, em cada um de nós. Alguns casos de morte que parecem ainda mais trágicos, como a morte de uma criança. Hoje, parece que nós vivemos numa sociedade, numa geração, em que mais filhos serão enterrados por seu pai do que gerações passadas, onde os pais sepultavam os seus filhos. E é doloroso você ter que sepultar um filho, sepultar uma filha. Não era o plano de Deus, mas o próprio Adão e Eva passaram por isso, né? O primeiro casal teve essa dor tremenda de sepultar o seu filho. Jesus, o justo, foi morto pelos ímpios, assim como Abel. Que morte poderia ter sido mais injusta do que a de Jesus Cristo? Jesus Cristo veio simplesmente, irmãos, para nos trazer amor, paz, compaixão, nos tirar do sofrimento. E o que os líderes religiosos e as pessoas que viveram naquela época fizeram? Mataram o Filho de Deus. E alguns dizem, se eu tivesse lá, eu não tinha feito isso, eu não teria feito nada disso. Será que não? A chave para nós podermos entender o grande sacrifício de Jesus por nós é nós estudarmos a palavra de Deus minuciosamente, com oração, e buscando nela descobrir por que um amor tão grande assim, por miseráveis pecadores, homens cheios de defeitos. É algo que eu fico me perguntando todos os dias. Por que Deus me ama tanto? Talvez você pode se perguntar assim também, por que Deus me ama tanto? Lidarmos com a morte não é fácil. Mas um dia, a Bíblia nos certifica, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que eu e você possamos nos aprofundar cada vez mais nesse relacionamento com Deus, para que nós não possamos nunca mais ouvir falar que alguém que a gente ama morreu. Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado, Senhor, porque não tem sido fácil viver nesse mundo de pecado, mas seria muito mais difícil nós vivermos nesse mundo de pecado se nós não tivéssemos Jesus do nosso lado. E por isso eu agradeço. Mesmo no contexto do sofrimento e dor que nós temos passado, o Senhor tem demonstrado aquela promessa que o Senhor é formidável e cumprir as promessas que o Senhor faz. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E o que seria de nós se o Senhor não estivesse do nosso lado, nos dando força, fé, coragem e esperança, para nós passarmos por cima de todos os sofrimentos que nós temos passado. Milhares no passado entregaram as suas vidas para que um dia pudessem ter a oportunidade de estarem contigo para sempre. Que nós possamos permanecer ao teu lado, em nome de Jesus. Amém.